Bom dia a todos e a todas. Eu sou Marcelo Navarro, da equipe de matemática. Estarei aqui fazendo a apresentação da ATPC, da área de Ciências da Natureza. Hoje comigo está a formadora e técnica Marli. Bom dia, Marli. Tudo bem? Bom dia, Marcelo. Bom dia, professores. Sejam todos bem-vindos a mais esta formação de ATPC, de Ciências da Natureza e Matemática. Como o Marcelo já disse, sou a professora Marli Silvana e hoje vou contribuir na moderação das interações no chat. Boa formação a todos. Marcelo? Obrigado, Marli. Também nesse momento nós vamos dar um tempinho que vocês possam pegar o aparato, material, para fazer os registros, as anotações desta ATPC. Tá? Tempo na tela de 1 minuto. Obrigado. Tá? Lembrando que o tema de hoje será saúde e sustentabilidade, com foco na etapa de finalização. Este será o tema da nossa formação de hoje, da área de ciência da natureza. Lembrando que a semana B, o pessoal de matemática está em outros canais, trabalhando na perspectiva da recuperação e aprofundamento na área e componente. Tá? Então, vocês já pegaram materiais, para fazer os registros das questões relacionadas a esta formação. Para o próximo slide, nós vamos indicar quem são os elaboradores desta pauta de formação. Por favor, o slide, a produção. Nós temos aí a Denise da Silva Martins, a Maria Graziela Alvarenga dos Santos, eu, Marcelo Navarro da Silva, o Marcos Paulo Fernandes dos Santos, que é o novo integrante da área, tá? Na área de matemática, também colabora com a área de ciência e natureza, a Marli Silvana da Silva, que hoje está como a moderadora, trazendo as questões do chat, a Tatiane Santos Rosa e o Vanderlei Sanches Oddi também é um novo participante da área de matemática, que também está contribuindo na área área de ciência da natureza e matemática. Tá? Agora nós temos os objetivos desta formação, que é refletir sobre as atitudes que contribuem com o equilíbrio sustentável por meio da escolha de alimentos saudáveis, esse é um objetivo. O outro objetivo é ampliar possibilidades de conscientização acerca da preservação do meio ambiente, considerando o equilíbrio dos aspectos físicos, químicos e biológicos, que são consequências dos hábitos cotidianos e que podem ser buscados visando uma qualidade de vida mais saudável. Esses são os objetivos desta formação. Para o próximo slide, nós colocaremos aqui para vocês as competências e habilidades dos profissionais da educação, que é a resolução do Conselho Nacional de Educação, a número 1, de 27 de outubro de 2020, que é o artigo 12, que a formação continuada em serviço deve ser estruturada mediante ações diversificadas destinadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas ao longo da vida profissional e contextualizada com as práticas docentes efetivamente desenvolvidas. Então, esse é o artigo 12 que prescreve essa parte da competências e habilidades dos profissionais da educação. Já para o próximo, que é as competências gerais do currículo paulista, nós vamos destacar aí uma competência, a competência número 5, que é compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos,
resolver problema, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Isso aí é destacado pelas competências gerais do currículo paulista, a competência número 5. Aí nós temos também as habilidades para esta ATPC, essenciais do segundo bimestre. Vocês podem ver aí no slide, que é os anos finais, no componente Ciência da Natureza, e o sexto ano, a habilidade 15 é uma habilidade específica. Eu não vou ler na íntegra essa habilidade, mas vocês podem consultar depois o material sobre essa questão da habilidade. Nós temos do sexto ano, que é a habilidade específica número 15, que eu acabei de dizer. A do sétimo ano, que é uma específica também, a número 18. A do oitavo ano, que é a número 7 de ciências. Isso são as habilidades essenciais dos anos finais. Para o ensino médio, nós temos uma específica, uma habilidade do nono ano, tudo bem que é a primeira série, mas não fazendo essa retomada, lembrando que nós estamos uma semana de recuperação e aprofundamento. E da segunda série, que é identificar possíveis correlações entre os modelos de ligações químicas, iônicas, covalentes e metálica, e as propriedades das substâncias, essa questão de temperatura, ebulição, solubilidade, condutibilidade e estado físico, a temperatura e pressão ambientes. Tá? Essa é a habilidade da segunda série. Tudo bem? Então, destacamos as habilidades dos anos finais e as habilidades dos anos finais e do ensino médio. Agora, o percurso desta formação de hoje está da seguinte forma. Por favor, nós temos a questão da sensibilização, tá? Um momento que nós trabalhamos muito nas formações, nas ATPC. Entrevista com o professor Dr. Gustavo Isaac Killner. A atividade, que é sequência de aprendizagem, lembrando que nós vamos ter o foco, né, na questão da sustentabilidade e saúde, com foco no a finalização dessas atividades. Né. A exibição do vídeo, que é problematizando as concepções de meio ambiente e educação ambiental, desdobramento, avaliação, saiba mais e referências. Então, aí o percurso da nossa pauta. Tá? Para as próximas informações, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP, é a 16ª Olimpíada Brasileira. A TPC, há 15 dias atrás eu tinha comentado, eu vou reiterar novamente algumas informações sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas. Tá? Então, para o próximo slide que vocês podem ver na tela, que são os objetivos, é estimular e promover o estudo da matemática no Brasil, é um objetivo. Outro é contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que o maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade e promover a difusão da cultura matemática. São os objetivos da Olimpíada Brasileira de Matemática, dessa edição. Aí a primeira fase do período, que as escolas escolhem a data de aplicação. As escolas que realizaram o cadastro em 2020 estão automaticamente inscritas em 2021. Então, o início da aplicação, 28 de junho de 2021, e o término da aplicação, 3 de agosto de 2021. A questão dos materiais, né, nós temos as escolas receberão pelo correio uma prova impressa de cada nível, cartões expostos na quantidade de alunos inscritos, termo de autorização de publicação de nome na lista de classificados na quantidade de alunos inscritos. Então, os materiais da primeira fase. Em relação também aos materiais que estará disponível na área restrita da escola, no site da UBMEP, aí tem um site da UBMEP, a partir na noite do dia 27 de junho, às 0 horas, e no mais tardar na manhã do dia 28 de junho. Tá? Então, o arquivo está em PDF de cada nível do teste. O arquivo em PDF do termo de autorização de publicação de nome na lista de classificados. Tá? Então, esses são a parte dos materiais para aplicações dessas avaliações dessa prova do BMEP. As orientações sobre a aplicação da primeira fase, né? Nós temos uma orientação, a escola pode optar por aplicar a prova presencialmente, xerocando, imprimindo ou apresentando a prova em sala, usando uma projeção, né? Sala de informática, ou de forma online, usando formulários, por exemplo, o Google Forms, ou disponibilizando a prova em PDF. A escola pode também separar em grupos ou em grupo de estudantes
que realizarão presencialmente ou online as provas. Então essas são algumas orientações que nós temos. Aí tem outra orientação, tá? Que é a duração da prova, duração de 2 horas e 30 minutos ou 3 horas e 30 minutos, alunos com necessidades especiais. Tá? Aí está o período novamente, a prova pode ser aplicada o dia de 28/6 a 3 de agosto. Então essas são outras orientações. A questão dos cartões respostas, os cartões respostas dos alunos classificados devem ser enviados para o BMEP. Excepcionalmente, esse ano os cartões respostas não terão o campo para assinatura dos alunos, ou seja, dos estudantes. Tá? Aí nós temos umas orientações finais, a questão do QR Code, né? Devido a todas essas mudanças, sugerimos que todos leiam atentamente o regulamento. Então aí vocês podem posicionar o celular e acessar, ter essas orientações especiais pelo QR Code aí, acessando o site. Tá? E nós temos o próximo, que são os coordenadores regionais do estado de São Paulo. Aí nós temos aí os coordenadores José Carlos, Aparecida, o Thomas, Marcelo, a Laura, Reinaldo, a Ana Catarina, a Maria Elisa e a Débora Bezerra, que são os coordenadores regionais da Olimpíada Brasileira de Matemática. Então agradecemos a parceria de todos os professores da escola estadual pela contribuição, que é o momento assim, de garimpar esses alunos que têm um destaque na área de matemática. Tudo bem que nós temos aqui na área de ciências da natureza, né, muitos professores também são professores de matemática também, além de ser de ciências da natureza, também possa contribuir nessa divulgação e também incentivando e engajando os estudantes a participarem da UBMEP. Muitos desses estudantes, inclusive, eu já participei de eventos, em palestras, discussões, alunos excepcionais da escola pública que se destacam nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, alunos que realmente são feras em matemática. Tá? Então, para esse momento agora da DPC, depois de ter discorrido um pouco essa questão da Olimpíada Brasileira de Matemática, nós vamos fazer um pouco da questão, adentrar no percurso nosso, da sensibilização, né? Considerando as duas formações anteriores, nós trabalhamos com a questão da ativação inicial, também a questão do desenvolvimento, agora nós vamos trabalhar a perspectiva da finalizando essas atividades, vamos fazer um pouco mais nessa questão de trabalhar a parte da finalização das atividades, esse processo. Tá? Então, pode ser a questão da produção de texto em relação a essas atividades, a criação de imagem, elaboração de boas perguntas, dependendo dessa intencionalidade, ou talvez por roda de conversas. Tá? Pensando numa abordagem mais na questão da sustentabilidade. Nós vamos trabalhar essa perspectiva da nossa sensibilização e na questão da vida saudável, para o desenvolvimento de objetivo dessa formação. O objetivo dessa formação, que nós temos o foco que destacamos anteriormente. Tá? Daremos uma sugestão para finalizar essa temática, a temática das atividades propostas no desenvolvimento das etapas anteriores. Tá? Então, aí será a nossa perspectiva hoje da questão saúde e sustentabilidade. Então, vamos colocar a primeira interação de hoje. Tá? Gostaria que a produção colocasse. Isso, nós temos aqui três imagens, 3 fotos, e tem um seguinte questionamento. Como podemos promover a conscientização sobre a preservação do meio ambiente? Vou dar 3 minutos para vocês responderem no chat. Tempo na tela.
É, nós percebemos aqui que são inúmeras formas, Marcelo, que os professores utilizam para essa conscientização sobre a preservação do meio ambiente, né? A professora Regina, ela sugere a utilização de cartazes, o professor André disse que trabalhar sobre o uso racional da água, a professora Regina trabalhar sobre a temática reciclagem, professora Márcia sobre horta cidadã, professora Nilceia sobre projeto interdisciplinar com o meio ambiente, muitos professores colocaram sobre a educação ambiental, a professora Olga, ela diz, uso racional de tudo. O professor Roberto diz que toda forma de conversa, né? Roda de conversa. Professor Robson, educação e conscientização do uso e preservação. Professora Rita diz que trabalha a conscientização, projetos e pesquisas. Professor Vitor diz, mostrando os males que a poluição causa. Professora Rosiane, através da conscientização, pois fazemos parte dela. Professor Rogério, educação ambiental. Professora Roseli, rodas de conversa e projetos. O professor Cássio diz problematização da realidade. Aqui são muitas contribuições, Marcelo, gostaria de ler todas, mas por conta do tempo, eu já passo a palavra para você. Obrigada, professores. Obrigado, Marli, também pelas suas considerações. Está buscando esses elementos que os professores colocaram no chat sobre a nossa primeira interação na sensibilização. Tá? Então, o objetivo é conscientizar os estudantes sobre uma alimentação saudável e sustentável, ainda mais nesse período que nós estamos passando aqui em São Paulo, aqui, período bastante frio, intenso, além da questão do agasalhamento, também a alimentação é importante, né? Preferência uma alimentação saudável. Né? Na perspectiva da etapa de finalização das atividades, sequência de atividades, nós vamos destacar a situação de aprendizagem, que é a ideia que o estudante assuma uma posição crítica, tá? Autônoma, questionadora, o suficiente para plantar nele a semente da mudança de hábito. Né? Esse aqui é um exercício, uma coisa que paulatinamente a gente vai fazendo essas mudanças, questões da sustentabilidade, alimentação saudável. Tá? E também as premissas socioemocionais que visam a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, dos estudantes, dos professores, essa questão da mudança do hábito alimentar. Né? O equilíbrio, a saúde, tá? são os aspectos importantes para manter assim de forma saudável e também os recursos naturais que utilizamos de forma sustentável, proporcionando cuidado com o bem-estar e o foco. Né? Então, uma sugestão que nós estamos trabalhando aqui é sobre essa temática e também que foi tratada, né, no dia 27, que será tratada no dia 27, em transmissão pelo projeto Alfabetização Ambiental, que tem como objetivo trabalhar essas questões que nós estamos discorrendo nessa formação de hoje. Tá bom? Então, essa foi a nossa primeira acessibilização com o questionamento de vocês. Tá? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho da questão do foco sobre a alimentação saudável e sustentabilidade com o especialista Gustavo Isaac Kuehner. Tá? Quem é o professor Gustavo? Ele é doutor, né, possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo e Pedagogia também pela Universidade de São Paulo. É mestre em Ciências e doutor em Educação. Tá? Ele vai trazer alguns elementos importantes e nós vamos destacar alguns trechos dessa entrevista com o professor Gustavo. Tá? Nós vamos para o primeiro trecho da entrevista sobre a questão da alimentação saudável e sustentabilidade. Por favor, vídeo do professor Gustavo, a entrevista dele. Professores, eu sou a professora Graziela Alvarenga, sou técnica de formação aqui da IFAP e hoje, para a nossa TPC, eu vou fazer uma entrevista com o professor Gustavo Kuehner. O professor Gustavo, ele é formado em Física, Pedagogia e uma série de outras formações aí, e ele é professor tanto do ensino médio quanto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, né? Mas também está em sala de aula como a gente, né, junto com os estudantes do ensino médio. Oi, Gustavo, tudo bom? Olá, tudo bem? É um prazer estar prazer. aqui com vocês. Prazer é nosso.
e eu vou te fazer algumas perguntinhas aqui e nós vamos conversar um pouco. Primeira pergunta, Gustavo. Qual a importância de se desenvolver temáticas em conjunto com as áreas do conhecimento? No caso da temática de alimentação saudável e sustentabilidade. Bom, se a gente pensar historicamente, assim, principalmente a partir do século XVI, passou a se utilizar uma lógica de que o todo é a soma das partes, né? E por conta disso, passou-se a fragmentar a realidade. Fragmentamos o tempo nos ponteiros do relógio, fragmentamos a matéria em átomos, em outras partículas, fragmentamos a energia em fótons, fragmentamos também a produção de mercadorias nas linhas de produção, e no campo acadêmico também fragmentamos o conhecimento em disciplinas, em matérias, estas matérias em diferentes campos, como filosofia e ciências, as ciências, né, em humanas e naturais, as ciências naturais, por sua vez, né, fragmentamos em física, química, biologia, e mesmo essas em componentes como mecânica, ótica, eletromagnetismo, evolução e ecologia, química orgânica e inorgânica, e por aí vai. Isso, por um lado, permite um aprofundamento, mas, por outro, inibe a criticidade, pois cria um modelo fragmentado da realidade e alienante do sistema de produção de conhecimento, que poderia ou deveria ser o foco da educação escolar. A integração dos conhecimentos, seja ela horizontal, dentro de uma série, de um ano ou de um ciclo, ou vertical, né, se pensarmos em diferentes ciclos, possibilita uma formação mais holística das e dos estudantes, ampliando o seu repertório acadêmico e a sua leitura de mundo. Essa ampliação do repertório favorece a liberdade de escolha das pessoas, que podem, assim, construir a sua autonomia intelectual de forma mais consistente e ser sujeitos da sua própria história. A autonomia intelectual definida aqui como Piaget coloca, né? Ou seja, como a capacidade de distinguir não o que é certo do que é errado, pois isso estaria no campo da autonomia moral, mas sim a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso, do não verdadeiro, da pós-verdade, algo tão necessário no mundo atual. No caso específico da temática alimentação saudável e sustentabilidade, cabe pensar que a saúde é um bem individual, mas é um bem individual que se constrói socialmente. Me parece difícil pensar numa alimentação saudável em ambiente sustentável e vice-versa. Penso que é contraditório, embora possa até parecer possível para alguns uma pessoa ser saudável quando vive num ambiente insalubre. Essas coisas andam embrincadas, elas andam entrelaçadas, e uma discussão integrada dos temas pode ajudar a identificar soluções locais para questões globais como essas. Perfeito, a fala do professor Gustavo, né? E diante do que ele acabou de dizer, nós vamos fazer uma interação, né? Lembrando que promover essas condições do estudante tomarem conhecimento da complexidade de fenômenos, né, contemporâneos, também visar a questão da interdisciplinaridade, né, possibilitando a compreensão e ampliar o repertório dos nossos estudantes e também a nossa formação, que é uma formação em processo na prática, tá, também. Tá? Nós vamos fazer uma interação com vocês com o seguinte questionamento. Tá? Por favor, a questão na tela. Tá? Qual a importância da interdisciplinaridade no aprofundamento e conscientização da temática saúde e sustentabilidade? Tempo na tela.
Muito obrigada pelas contribuições, professores. Bem, a professora Maria e o professor Endel diz que é importante a utilização interdisciplinar para relacionar os objetivos. O professor Luiz diz ver o todo e suas partes. Professora Sônia, interligação entre eles. Professora Jaqueline, formação plena do aluno. Professor Jorge, objetivos e metodologias. Professor Érico diz que o uso da interdisciplinaridade abre um leque de possibilidades para trabalhar com esses temas. Professor Luiz diz que ampliam a perspectiva do aluno sobre o tema. Muitos professores disseram que é muito importante trabalhar na interdisciplinaridade. Professor Daniel, alimentação paleolítica saudável e acessível. Professora Verônica, precisamos interagir com todas as áreas do conhecimento e do social para promover a saúde física e mental. A professora Kimberly, mostrar que tudo está relacionado e uma coisa leva a outra. A maioria dos professores consideram, né, significativo a questão da interdisciplinaridade, porque sabemos, né, Marcelo, que trabalhar interdisciplinariamente promove maior integração sobre qualquer tema, né, e possibilita ampliar os nossos saberes, né, e neste caso, sobre a conscientização da saúde e da sustentabilidade, pode contar com o envolvimento de todos os componentes e áreas, né, e que vai aí potencializar a conscientização, e um componente ou uma área vai complementar a outra, não é mesmo, Marcelo? Isso mesmo, Marli, perfeita a sua colocação, nessa perspectiva também de uma educação integral, perfeita o que você acabou de dizer para nós. E também agradeço a participação de todos os professores e professoras nas considerações do nosso chat. Tá? Agora, para o próximo momento, nós vamos ver um outro pedaço do trecho da entrevista com o professor Gustavo. Por favor, segundo trecho do vídeo. Verdade, chama muita atenção. Gustavo, e pensando em tudo que você falou, como você acha que a escola pode contribuir para conscientizar os nossos jovens, adolescentes, estudantes na preservação do meio ambiente, que é tão importante, né? Sem dúvida. E a resposta para isso, penso eu, que é problematizar a realidade. Veja, partindo da hipótese de que aprender ciências é se apropriar dos códigos da física, da química e da biologia como instrumentos de leitura do mundo, numa perspectiva histórico-crítica, a prática social inicial deve partir da problematização da realidade, momento no qual se podem identificar as disfunções, avaliar suas causas e pensar como o conhecimento científico pode contribuir para ajudar a superá-las. A partir daí, se instrumentalizam e se empoderam as estudantes e os estudantes com conhecimento científico e universal, que se faz necessário naquele contexto para então, finalmente, na prática social final, apontar ou mesmo construir soluções para a superação dos problemas locais, ou seja, partir da realidade, visando a sua transformação. As realidades de São Paulo são bastante diversas, sejam elas numa mesma cidade ou, principalmente, se pensarmos no Estado como um todo. É fundamental que este jovem tenham ciência de que o meio ambiente não está lá longe, no Amazonas, nos oceanos, ou seja lá onde for. O meio ambiente também é aqui e tem que ser pensado agora. As minhas ações afetam o meio ambiente e o meio ambiente também afeta as minhas ações. Podemos investigar, então, por exemplo, a sala de aula, a escola, a comunidade, o bairro, a cidade, o país e por aí vai. Isso se estivermos presencialmente na escola.
Se não, com os devidos cuidados, pode-se investigar a própria casa, né, a moradia, o seu entorno, a sua comunidade, seu bairro, cidade, país e por aí vai. Para quem estiver no ensino remoto, por exemplo, mas com acesso às propostas didáticas pensadas pelas professoras e pelos professores. Em termos gerais, podemos pensar no caso dos eletrônicos, por exemplo. Quem é que tem acesso aos bens eletrônicos produzidos, como os celulares, os computadores, as TVs, os eletrodomésticos em geral, geladeiras, etc. Quem e quanto lixo eletrônico se produz e que destino é dado a ele? Para onde vai, por exemplo, essa tela de computador ou seu celular a partir do qual você está assistindo esse ATPC? Quando forem descartados, para onde eles irão? E de onde eles vêm? O que são, por exemplo, os minerais ou os metais livres de conflito? O que tudo isso tem a ver, por exemplo, com as guerras no Congo? Será que tem? Será que não tem? São questões que nos fazem refletir sobre o meio ambiente, integrando conhecimentos das várias ciências e outras áreas do conhecimento também. Perfeita a fala do professor Gustavo. Me lembrou a questão da parte de problematização, né? E também a resolução dessa problematização. Pensando na perspectiva da minha área, a modelagem matemática, que eu utilizei muito em algumas formações também. Tá? Então, pensando no que ele acabou de dizer para nós aqui, na questão da problematização, da construção de possíveis soluções, para ter uma proposta de finalização das atividades, vamos fazer uma interação no chat com o seguinte questionamento, tá? Que é o nosso terceiro questionamento. Por favor, tem a questão na tela. Como você, professor, né, de Ciências da Natureza, acredita que pode contribuir na conscientização dos seus estudantes para a preservação do meio ambiente? Tempo na tela.
Obrigada novamente, professores, pelas contribuições. Bem, aqui vários professores, como Mônica, Evelina, Átila, Elizabeth, Bruno, William, eles nos trouxeram a questão dos debates. A professora Daniela, através de projetos que envolvam o aluno. Professora Zeisa nos traz a questão da problematização à realidade, problematizando a realidade. Professor Elizabeth, rodas de conversa, dados estatísticos da realidade. Professora Rosiane, apresentando soluções sustentáveis. Professora Marta, debatendo problemas cotidianos. Professora Adriana, roda de conversa, muitos professores aqui, debates, o Richard, professor Marcelo, professora Helena, né? Professora Márcia, não só falar de desgraça, mas nos ganhos para a humanidade na preservação. Professor Edenilda, incentivando o interesse dos alunos pelo tema. Professora Avelone, sim, partindo do pressuposto que eles herdarão um meio ambiente hostil, por isso a necessidade, né, da preservação. E aqui a professora Andréia, ela nos trouxe a questão dos temas transversais. Se você me permite, Marcelo, eu gostaria de tecer um comentário acerca da eficácia da utilização dessa estratégia, né? Dessas estratégias aqui colocadas pelos professores. E o próprio currículo paulista, ele trabalha à luz dos temas transversais, que contribui com a possibilidade de promover ligação aí entre os diferentes componentes curriculares de forma integrada, né? Bem como de fazer sua conexão com situações vivenciadas pelos estudantes em suas realidades. Então, eu agradeço mais uma vez as contribuições dos professores. Passo a palavra. Obrigado, Marli, também pelas suas contribuições, tecendo esse comentário, né, a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade que nós podemos trabalhar, da multidisciplinaridade, enfim, outras questões relacionadas à temática. Também as contribuições dos nossos professores e participantes. Agora vamos para mais um trecho da entrevista com o professor Gustavo. Por favor, o próximo trecho. Pensando nisso, quais aspectos relacionados a estratégias da etapa de finalização podem servir de indicadores para uma possível avaliação global do desenvolvimento dos estudantes ao longo de uma sequência de aprendizagem? Bom, inicialmente, cabe lembrar que existem várias modalidades de avaliação. Avaliação diagnóstica, processual, somativa, formativa. E a avaliação global é uma delas. A função social da avaliação deve estar clara e bem definida no projeto político-pedagógico da escola, elaborado a partir da 9394, né, ou seja, da LDB, do currículo paulista, né, que seria o currículo prescrito, e das demais diretrizes legais. A avaliação deve, principalmente, penso eu, estar alicerçada nos pressupostos da comunidade escolar que se expressam, ou pelo menos deveriam se expressar, nos projetos políticos pedagógicos das escolas. Vale lembrar também que, em geral, os projetos políticos pedagógicos não foram construídos pensando num período pandêmico, o que impõe adaptações para esse novo momento que estamos vivendo. Indicadores como participação nas atividades podem ser inconsistentes com o ensino remoto emergencial. Cada caso é um caso e caberá ao professor e à professora, junto com seus diretores e demais educadores do corpo escolar, definir os critérios. O importante é que esses critérios estejam claros para todas e todos envolvidos. O que é pouco construtivo é deixar tudo meio em suspense, pois isso pode tornar os critérios ainda mais subjetivos e líquidos, fluidos,
que podem depender, por exemplo, do bom ou do mau humor do avaliador ou da avaliadora, que nesse caso seria o professor e a professora. Numa educação que se propõe democrática, a autoavaliação pode ganhar espaço. O erro pode ser visto não necessariamente como um fracasso, como algo negativo, seja do aluno, da aluna, do educador ou do sistema. O erro pode ser visto como uma tentativa de acerto, e aí tem o seu mérito. Uma tentativa de acerto que é importante na construção da autonomia e na capacidade de tomar decisões. É claro que tudo isso esbarra, muitas vezes, nas dinâmicas administrativas, nas regras que muitas vezes visam ajudar alguns e acabam favorecendo ou desfavorecendo, dependendo do olhar, alguns outros. Mas cabe também às professoras e aos professores buscar agir de forma ética e comprometida com os ideais de uma educação democrática, que, convenhamos, não está nada fácil nos dias de hoje. Perfeitas colocações do professor Gustavo, que ele discorre um pouquinho da questão da avaliação. Temos que deixar também claro para o estudante que não pode ser somente instrumento classificatório a avaliação. Então, alguns tabus permeiam nessa questão da avaliação. E sim um recurso de ampla visibilidade da aprendizagem, do percurso desse estudante. Consequentemente, isso pode estimular um pouco a questão da postura de engajamento do processo de ensino-aprendizagem. Também, por meio da avaliação, podemos notar a autogestão desses estudantes para desenvolver a atividade. Temos que pensar na questão da autonomia, desse olhar mais a tempo, se há esse engajamento, se há autonomia. E também o desenvolvimento da assertividade, da tolerância à frustração, da resiliência, ou seja, as questões socioemocionais. Então, são vários elementos, ou seja, são várias variáveis que nós podemos colocar no processo avaliativo, não só a questão da avaliação do exercício, da nota, e classificar também a nossa prática, também é um momento de nós rever a nossa prática, se realmente está tendo um momento propício, ou seja, uma eficiência e eficácia nessa perspectiva. Nós vamos para mais uma interação com vocês. Vou pedir para a produção colocar o questionamento na tela. Professor, na sua visão, quais estratégias podem ser utilizadas na etapa de finalização, pensando na avaliação? Tempo na tela.
Muito obrigada, professores. Vocês realmente são incríveis. São muitas estratégias diferentes. Professora Luzia utiliza a buscativa intensa. Professor Buran, será que eu li certo? Se eu não li, me desculpe, professor. Utiliza a revisão. Professor Donizete, avaliar a qualidade e não a quantidade. Professora Ivanete, maravilhoso, espero que vejam que os professores são ótimos e fazem o melhor, isso eu não tenho dúvida. Professora Ana Maria, busca ativa. Professora Marta, utiliza a estratégia de exposição de fotos e imagens. Professor José Carlos, revisão e busca ativa. Professora Cláudia Regina, revisão dos conceitos. Muitos professores aqui utilizam a estratégia da busca ativa, da retomada. Professora Josilene, utiliza temas transversais e busca ativa. Professora Sara, desenvolvimento de atividades. Professor Clodoaldo, retomada de conteúdos, busca ativa. A maioria dos professores aqui utilizam a busca ativa. Professor Rodrigo, mapa mental. Professora Rosilene, revisa o conteúdo e faz retomadas. São várias estratégias aqui, Marcelo. Professores, vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigada aí pelas contribuições. Marcelo? Obrigado também, Mali, pelas suas contribuições e trazer as respostas dos nossos colegas, professores e professoras. Sabemos que os professores têm um repertório, essa questão de trazer esses elementos, essas ferramentas que eles utilizam nas avaliações, esses processos, tudo bem? Agradeço de coração a todos e todas. Vamos agora ao último trecho do professor, da entrevista do professor Gustavo, que vai fazer um fechamento dessa nossa parte que nós estamos destacando na ATPC. Vamos ao trecho do vídeo, última parte. Verdade mesmo, a gente está vivendo um momento de grandes desafios, né? E para finalizar a nossa conversa, eu queria que você pensasse numa dica que você pode deixar para os nossos professores no contexto da avaliação, no contexto de atividades avaliativas ou, enfim, né, relacionadas a essa temática, tanto no presencial quanto no remoto, que nós estamos vivendo uma situação onde nós temos as duas situações ao mesmo tempo, né, com essa pandemia. Pois é, né? Se pensar nas atividades presenciais já era complicado, né? Imagina agora pensar em 2 ou 3 possibilidades diferentes, né? Bom, como eu já sugeri, um caminho possível é problematizar a própria realidade, né? Propor atividades que possam ser desenvolvidas na escola ou fora dela, né, para quem estiver no regime remoto. É claro que em diferentes etapas da vida, a problematização terá diferentes resultados. O que é problema para uma criança de 10 anos, nem sempre é para outra de 14 ou de 17 anos. Isso sem pensar em EJA, né, e outras modalidades educativas. Mesmo dentro de uma mesma categoria, por exemplo, adolescentes de 16 anos, as realidades são múltiplas. A gente pode explorar o que os identifica e, ao mesmo tempo, os diferencia. Pegando o exemplo que foi citado no começo, a própria alimentação. Aí, você tem todo um horizonte de eventos a ser explorado. Desde a cadeia alimentar, nos anos iniciais, passando por conceitos de nutrição e pirâmide alimentar, nos anos finais do ensino fundamental, como pelas categorias nutricionais, pela determinação experimental do valor energético dos alimentos em química e física do ensino médio. Nesse percurso didático, pode-se discutir tanto a produção como o consumo e também o descarte de alimentos. Isso pode ser feito, por exemplo, através de questões sociocientíficas e debates. Pode-se trabalhar com aprendizagem por investigação, por experimentação e mesmo por modelos híbridos, como sala de aula invertida,
modelo flexo, laboratório rotacional, as atividades à la carte, né, como se diz, ou seja, atividades customizadas ou personalizadas, a rotação por estações, os módulos didáticos, etc. Cada um ou cada uma pode investigar o seu próprio entorno, seja o entorno escolar ou o entorno doméstico, e compartilhar isso com seus pares. E tudo isso, com a mediação dos professores e das professoras, pode ajudar a construir novos conhecimentos que proporcionem a construção de uma cidadania crítica e ativa, em busca da superação de problemas e, creio eu, da consolidação de uma sociedade mais livre, de uma sociedade mais plural e democrática, como prescrevem os próprios documentos oficiais e como, eu espero, acreditemos que seja possível. Verdade. A gente tem que acreditar, né? Para isso que a gente continua na área de educação. Né? Eu acho que todos os professores continuam porque acreditam que é possível. Né? Pois é. Bom, eu quero te agradecer por essas contribuições, dizer que elas foram muito ricas e que você contribua com a gente mais vezes, venha mais vezes conversar, bater esse papo gostoso aqui no ATPC, tá certo? Eu que agradeço o convite, é um prazer participar com vocês e fico à disposição. Obrigada. Deixamos aqui nossos agradecimentos ao professor Dr. Gustavo, lá do Instituto Federal aqui de São Paulo, também pelas suas considerações e trazendo um pouco dessa temática e discorrendo alguns aspectos didáticos, metodológicos e também aspectos avaliativos. Tá? Então, nesse momento, vamos dar uma pausa de alguns minutinhos para que vocês possam tomar uma água, ir ao banheiro e retornaremos dentro de alguns minutos.
gostaria que a produção colocasse, né, o próximo do PPT, a sequência de aprendizagem. Lembrando que nós vamos focar na etapa finalização, né, finalizando dessas sequências de atividades que nós vamos discorrer, tá? Principalmente dos anos iniciais e posteriormente do ensino médio. Então, para o próximo slide, vocês podem ver, por favor, a produção colocando a leitura da imagem, a parede do coração. Então, nós temos uma atividade aí destacada pelo o currículo em ação do material 2021, do caderno do aluno, do 6º ano, volume 2, Ciências, da página 118 e 119. Então, a proposta aqui é promover uma roda de conversa com os estudantes, discutindo com elas a importância de uma alimentação saudável e as implicações futuras relacionadas ao músculo, cardíaco, em detrimento da ingestão contínua ao longo de alimentos que pode causar desde obstrução de veias, artérias, estímulos e distúrbios do sono, até a ingestão de produtos, né, que causam esse mal-estar. A questão também da lentidão do processo dentro disso do organismo, né, portanto, promovendo o cansaço e a falta de rendimento nas atividades diárias. Tá? Lembrando que isso é uma proposta que nós destacamos aqui para vocês, tá? Trabalhar com os alunos do 6º ano. E é importante lembrar que, aproveitando que os pontos fortes na questão dos quesitos da alimentação, né, da região onde mora, e como é esse processo de conservação, que na TPC, acho que de 15 dias atrás, a semana retrasada, eu comentei esse processo de conservação de alimentos, né, que tem regiões que, por exemplo, o tipo de conservação de alimentos, essas questões mais regionais vocês podem discutir junto com os estudantes. Tá? Tem ambientes que eles conservam de várias maneiras alguns alimentos. Tá bom? Para o 7º ano, nós temos a seguinte proposta, que é o impacto ambiental, tá? Que nós escolhemos um pouquinho junto no começo da atividade de sensibilização. Gostaria que a produção colocasse na tela para vocês visualizassem, tá? Que foi extraída essa atividade, tá? Que é o próximo slide, que é o impacto ambiental. Tá? Aí temos que é um material do currículo ação, lá do 7º ano, né, 2021, da página 119. Nós temos essa proposta que vocês podem trabalhar junto com os estudantes. Temos aqui um pequeno texto e uma foto uma foto relacionada ao acidente ambiental de Brumadinho, muito recentemente, e também linkando também o de Mariana. Este ocorrido é um retrato da falta de monitoramento adequado ao cuidado com o meio ambiente. Né? Lembrando que toda ação tem sua reação, né? Isso é um aspecto importante lá da física. Portanto, precisamos conscientizar os estudantes sobre a importância da questão da preservação ambiental, né? Que é a questão dos acidente ecológico, que foi uma sequência de anos a fio de material mal depositado em barragens, que não suportam a quantidade de dejetos ao longo do tempo. Então, essa é a questão de monitoramento, sempre estar avaliando, isso discutir junto com os estudantes, essa perspectiva que é importante a preservação, né, dessas reservas e também desses depósitos de dejetos, e essa questão está avaliando a capacidade e a quantidade. Está vendo que aí nós podemos trabalhar, entrar dentro do aspecto da área de matemática e componente nessa atividade. Tá bom? Isso é muito importante, e também estimula a fazer previsões matemáticas e cálculos matemáticos, assim, para evitar desastres naturais. Para o próximo slide que nós temos, do 8º ano, né, é um exemplo de impactos ambientais, naquela mesma perspectiva do 7º ano, que é os impactos ambientais quando há alimento ou diminuição descontrolada de uma população num ambiente específico. Tá? Então, é uma atividade que encontra-se no caderno, aí, currículo em ação, do caderno do aluno, do 6º, retificando aqui minha fala, do 8º ano, volume 2, da página 117 e 118. Tá? Que trata um pouquinho das questões das chances de sobrevivência no meio ambiente, das questões de transformações, são ocasionadas por vários fatores, dentre deles o fator alimentação e condições climatológicas, né, que favorecem a questão da reprodução dos seres vivos, né, e assim possibilitando desses seres vivos a questão da continuidade de diferentes formas de vida nesses ambientes. Né. Outra questão é a fala de reprodução, e mesmo com o que acontece com diferentes formas assexuadamente e sexuadamente. Tá? Então, para essa etapa, é interessante sugerir uma realização de uma campanha de conscientização por meio de cartazes acerca da saúde e da sustentabilidade, né? Destacando a questão do local, né? A questão do devido também manuseio inadequado dos alimentos,
Amplia-se também a quantidade em infestações, como você não tem esse armazenamento adequado de indesejáveis de ratos, baratas, escorpiões, entre outros. Tá? Isso é importante fazer esse destaque e discorrer essas questões junto com nossos estudantes. Tá? Agora, para o ensino médio, nós temos a seguinte atividade para a primeira série. A produção vai colocar para vocês aí na tela essa atividade que é do currículo em ação, 2021, caderno do aluno, e de química, a primeira série do ensino médio, volume 2, da página 197. Vocês podem ver que tem alguns questionamentos, qual a diferença de resíduos e rejeitos, o que é recomendável para fazer minimizar a produção de material residual nos experimentos, entre outras questões que vocês podem depois darem uma olhada nessa atividade. Então aqui temos uma proposta de favorecer a questão da saúde humana e ao meio ambiente, né? Fazer esse diálogo entre uma roda de conversa sobre os dados fornecidos no relatório, os relatórios de pesquisa que vocês podem buscar, também a elaboração de um manual de descarte de materiais do cotidiano, que possam discorrer essa questão do meio ambiente, da poluição do meio ambiente, orientações de parcerias que tenham autorização para recolher esses materiais. Então, você vê que tem vários elementos, incrementos que nós podemos utilizar nesta atividade, tá? Na perspectiva da etapa finalização. Tá? Então isso é muito importante que vocês sintam à vontade, que é uma prática que vocês desenvolvem em sala de aula com vários elementos, com várias discussões dentro dessa atividade que pode ser utilizada e também trabalhando uma perspectiva socioemocional, de competências emocionais, tá? E além das competências cognitivas que é destacada na atividade, das habilidades e competências dentro da área e do componente. Tá? Agora, para a próxima série, a segunda série, vocês vão ver aqui na tela, no próximo slide, que é um tema que é o comportamento dos materiais, modelos atômicos e ligações químicas. É uma atividade 1, início de estudos, com alguns questionamentos, do São Paulo Faz Escola, 2021, caderno do aluno, Química. Tá? Então, volume 2, a página 74. Você pode ter alguns questionamentos, porque às vezes tomamos choque ao encostarmos em uma superfície metálica, porque alguns materiais conduzem eletricidade e outras não. Então, outras questões que vocês vão ver que nós podemos discutir junto com os estudantes, eles promoveram algumas pesquisas sobre esses questionamentos e fazer uma socialização. Né? Então, trabalhar com as habilidades relacionadas a esse objeto de conhecimento, com a questão de que produzam pequenos vídeos, demonstrando, explicando ligações químicas, iônicas, covalentes e metálicas. Também a questão da ideia de trabalhar em grupo, uma escolha única de ligação, e comente também as propriedades, características dos materiais obtidos nas ligações de exemplos, né? As características dos componentes iônicos e outras características das ligações, ligas metálicas e características covalentes. Tá bom? Então, os professores de Química sabem do tratamento dessas questões relacionadas a essa atividade. Tá? Lembrando que sempre respeitando a questão protocolo, né, de distanciamento social, trabalho, a questão híbrida, remota dessas atividades, adequando às necessidades e locais da escola. Então, são as sugestões que nós trazemos aqui para vocês, né? Isso o professor tem autonomia de fazer adaptações ou utilizar outras atividades semelhantes ou parecidas dentro dessa perspectiva dessa nossa formação. Tá? Diante disso que nós destacamos nas atividades, nós vamos fazer uma interação, tá? Uma interação com o seguinte questionamento. Tá? Então, como colocar em prática a política dos 4 R's com os seus estudantes? Tá? Vou dar 3 minutos para vocês responderem. Tempo na tela.
Obrigada, professores. Bem, antes de trazer as contribuições do chat, gostaria de responder a uma dúvida de vários professores aqui sobre a habilidade do nono ano. Nós não trouxemos para essa formação a habilidade do nono ano, por essa ser uma semana B, onde os professores do nono ano estão na sala de recuperação e aprofundamento, tá? Bem, como colocar em prática a política dos 4 R's, né? Então, a maioria aqui dos professores, Marcelo, respondeu que por meio de projetos. Professora Jane, por meio da conscientização e debates, professora Rosivane, projetos, conscientização, reaproveitamento de materiais, né, reciclagem. A professora Kathleen, aulas lúdicas. Professor Conceição, problematizando quais os materiais que são reciclados na sua casa. Professor Dirceu, trabalho de pesquisa, observações e projetos. Professor Moacir, sensibilidade. Professor João, escolher atividades de sensibilização e aprofundamento dos 4 R's. Professora Laura, com conversas e muitos debates. Professor Roberto, atividades práticas no dia a dia. Professora Cecira, projetos, jogos de interação. Então, aqui a maioria dos professores colocaram que utilizam a prática de projetos, Marcelo. Passo a palavra. Obrigado, Marli, pelas suas contribuições, trazendo as respostas dos nossos participantes, professores e professoras. Bem, fechando esse primeiro momento aqui, né, nós destacamos essas atividades com essas considerações de vocês, na questão da etapa de finalização, que possibilita uma atuação ativa dos estudantes, né, na questão da conciliação das aprendizagens que perpassam as etapas, né, as etapas da ativação inicial, do desenvolvimento, e possibilita demonstrar o que foi aprendido por meio das construções dessas etapas durante as sequências de atividades. Tá? Então, diante de tudo isso que nós destacamos, nós vamos agora fazer uma finalização, que vocês assistam um vídeo das professoras a Patrícia e a Adriana para o curso de Ciências Biológicas, em que elas trazem alguns aspectos naturais de educação ambiental. Vamos ao vídeo? A ideia de natureza, e a natureza quem estuda são os biólogos. Ou seja, os biólogos estão muito mais próximos, né, dessa questão em termos da área de estudo, porque é o estudo da vida. Então, estuda plantas, estudam animais, micro-organismos, ou seja, estudam os seres vivos em seu ambiente natural, porque tudo isso se inclui dentro dos aspectos bióticos, ou seja, os seres vivos, e os aspectos abióticos, que são as características físico-químicas desse ambiente, aproximando, digamos assim, do conceito de ecossistema. Não é isso, professora Adriana? Então, é isso mesmo, Patrícia. Né? Também existe no senso comum essa ideia de ambiente, não é? É aproximar a ideia de ambiente, confundi-la com a ideia de natureza, não é? Então, a gente percebe que os programas de algumas décadas atrás, televisivos, também contribuíram para reforçar esse olhar. Não é que nem da nossa época, eu sei que é da nossa época porque nós temos a mesma idade, né? Você assistia Jacques Cousteau? Sim, assistia muito. Jacques Cousteau, né, na nossa época, foi quem inspirou muitos a se tornarem biólogos, né? E o olhar que ele trazia do fundo do mar era estritamente da natureza. Né? Os programas da National Geographic também, eles reforçam aspectos da natureza, por exemplo, a savana africana ou uma floresta tropical, não é? Então, tem-se a impressão que ficou no senso comum que meio ambiente é natureza sem seres humanos. Né? E como você disse, né, como o biólogo trabalha com a vida, não é? Se tem a ideia que, então, meio ambiente é apenas natureza e quem deve trabalhar com educação ambiental, então, seria o biólogo. A gente sabe que a concepção nossa de educadores ambientais de meio ambiente, ela agrega, claro, a natureza, né? Ou seja, os aspectos naturais do ambiente, que são os biológicos e físicos desse ambiente. Mas nós devemos integrar também, né, o ser humano, porque
quando a gente só fala de natureza e não lembra do humano, nós estamos nos excluindo dessa natureza. Ao nos excluirmos dessa natureza ou desse ambiente, como que a gente vai refletir sobre a problemática ambiental? Porque ela está intrinsecamente ligada à relação da sociedade, ou seja, a dimensão humana, com esta natureza. Não é? Então, nós biólogos devemos então ampliar este olhar, né, trazer o olhar da biologia sim, essa concepção da ecologia sim, mas ampliar para a dimensão humana. Não é? Aí essa sim seria uma concepção, né, que nós da educação ambiental adotamos. Né? Também tem um autor, o Reigota, né, Patrícia, lembra que a gente discutia no início? Né? O Reigota foi um dos primeiros que classificou, depois veio a Lucy, depois veio Layardes, mas ele falava de 3 concepções, não é? Uma de ambiente, que é só a natureza, que é essa que nós colocamos, que é uma concepção, né, fragmentada, romântica, né? E ele falava de uma visão antropocêntrica, onde se entende que se coloca o ser humano sim, mas o ser humano num patamar superior, onde a natureza tem valor à medida que serve esse ser humano, ou seja, serve a uma espécie só, não é? Então, ela é coerente com aquela concepção de Layardes, que entende a natureza como recurso, ou da Sauvé, entende? Porque ele fala do ser humano, mas a natureza a serviço desse ser humano. Uma visão extremamente antropocêntrica. Exatamente, colocando o ser humano num patamar diferenciado, né, em relação às outras espécies e no sentido que autoriza ele a explorar os recursos. Né? E a Reigota também coloca uma visão mais holística, que hoje nós já trabalhamos a visão socioambiental que integra, né, as mais diversas dimensões. Porque nós sabemos que o homem interfere e muito, né? E faz parte dessa rede intrincada de relações. São relações extremamente complexas, né? Onde nós interagimos com o meio como fonte de recurso. Isso acaba levando também a questões relacionadas a problemas ambientais, né? Como devastação, poluição, queimadas, ou seja, mas não só esse aspecto negativo, exatamente, né? Ou seja, não é só isso, né? Nós temos iniciativas, né, de grupos humanos que trabalham no sentido de reverter esse quadro, né, de buscar uma sustentabilidade ambiental, não o desenvolvimento sustentável, mas uma verdadeira sustentabilidade ambiental ligada à justiça social, sem separar o homem. Né? Então, está tudo interligado. Perfeita. As contribuições das professoras é um momento de reflexão da importância de um olhar interdisciplinar. Tá? Que não é só a questão destacamos, não é só a questão ambiental, mas também a questão da interferência humana na natureza. Tá? Isso é importante que elas discorrem muito na fala, que é uma questão que nós temos que fazer essa reflexão, essa interferência humana na natureza. Tá? No entanto, deve ter a consciência da articulação, da preservação de recursos naturais, na perspectiva do desenvolvimento do meio ambiente, tanto na ecologia, no aspecto econômico também, uma economia sustentável e social. Tá? Então, isso é um ponto importante. Depois vocês possam acessar esse vídeo, nosso repositório e adentrar um pouquinho a mais e fazer essa reflexão junto com os pares e com os estudantes. Agora nós vamos ao desdobramento da pauta na unidade escolar, por favor, na tela. Nós temos aí a primeira parte, que é a análise, que vocês de praxe já conhecem, né, do currículo em ação São Paulo Faz Escola. Aí nós temos a questão do diagnóstico, do que os estudantes não assimilou durante o desenvolvimento das habilidades essenciais em questão. Tá? Nós temos também, que já no próximo slide, não vou ler todos, que você já tem essa questão material, só vou fazer um destaque, buscar, né, no repositório, no centro de mídias da TPC, os materiais disponíveis para aumento do repertório no planejamento das aulas, na perspectiva de pontualizar discussões nas unidades escolares e de editorias de ensino. Então é importante, né, a gente buscar esses elementos e partir de uma conversa embasado em materiais. Tá? Para o próximo slide, nós temos a questão do planejamento e adaptação das situações de aprendizagem, que são apresentadas nesta data, né, de hoje, por meio das atividades do currículo em ação e do São Paulo Faz Escola, que as atividades que nós destacamos aqui são currículo em ação e o São Paulo Faz Escola da segunda série do ensino médio, nessa perspectiva, e trabalhar as habilidades, nesse caso da recuperação e aprofundamento, do modo presencial e do modo híbrido, respeitando o protocolo de segurança. Tá? E o quinto é propor ações em conjunto com os participantes da ATPC na unidade, na escola,
trabalhando as etapas de desenvolvimento da sequência de atividades, a etapa de ativação inicial e a etapa finalização, que consolida essa parte da nossa ATPC aqui, que discorre um pouquinho dessas questões, das sequências de atividades. Nós estamos caminhando para os momentos finais, eu vou deixar o questionamento para vocês aqui no chat, aí vocês podem responder, não vou dar o tempo, que nós estamos já com o tempo já um pouquinho assim extrapolado, mas vocês podem colocar as suas considerações sobre essa formação de hoje, né? Em que medida a formação de hoje contribuiu para o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Eu vou deixar esse questionamento que vocês aí coloquem, depois com o tempo a gente vai ler as contribuições de vocês em relação a esta formação de hoje, mas nós estamos com o tempo já bem apertado para trazer essas considerações aqui ao ar. Tá bom? E nós vamos colocar no próximo slide, por favor, a questão do Saiba Mais, né? Aí nós temos a questão dos cadernos, né, da programação do centro de mídia, acesso à programação do centro de mídia, o guia do ensino híbrido, que vocês possam ali estar sintonizando essa perspectiva do ensino híbrido. Também, né, trazemos a questão da alimentação amigo, alimentos amigos versus alimentos vilões, do coração, do HCOR, e opositório também, das questões das habilidades que destacamos aqui nas séries e anos finais e ensino médio. E trazemos também as referências, são as nossas referências que nós utilizamos para a construção desta pauta que embasaram todo o nosso percurso formativo da TPC da área de ciências da natureza. Tá bom? Então, desde já, eu agradeço a participação de todos e todas nessa quinta-feira, dia 1º de julho, uma quinta-feira muito fria. Tá? Eu agradeço imensamente as contribuições no chat, a participação do professor Gustavo aqui na entrevista, das professoras, e um grande abraço a todos e a todas. Já vou me despedindo de agora e passo a palavra a Marli para que ela se despeça de vocês. Até mais. Muito obrigada, professores, pelas contribuições de hoje. Um ótimo dia a todos e até a próxima formação.